aqui o nosso programa Ao em Família. Bom estarmos juntos mais um dia, né? E aí, como que você tem passado esses últimos dias aí? Vai tudo bem com você? Espero que sim, tá? Mas você pode contribuir para que vá tudo bem. É só você se dedicar a você, começar a pensar em coisas boas, não deixar invadir sua mente com pensamentos ruins, ouvir notícias muito ruins. A gente pode se proteger. Então, uma dica: se proteja sua mente para que você fique muito melhor. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com o Michel Guerino Vicentim. Ele que é empreendedor, ele tem muitas dicas e também é palestrante, gente. Então nós vamos conversar com ele, saber algumas novidades aí sobre o empreendedorismo, que é algo vivo e que sempre está em mutação, não é, Michel? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. É um assunto bem bacana, né, sobre empreendedorismo, falar um pouco também da pessoa, de nós, como nós somos, quem nós somos, né? E o que nós estamos fazendo nesses dias para melhorar aquilo que nós somos, né? Exatamente, né? Porque depende muito da gente poder fazer as coisas ficarem melhor. Se acontece alguma coisa, vem aquele abatimento e a gente não faz nada, isso prejudica, não é? É realmente isso. Nós estamos vivendo num tempo que nós vemos pós uma pandemia, né? E nós precisamos reinventarmos, né? Precisamos modificar aquilo que a gente já faz, né? Eu sempre falo, o brasileiro ele é muito criativo, né? Verdade. Nós temos ideias, inovações, né? Que o brasileiro ele tem se reinventado de muitas formas, né? E nessa pandemia aconteceu várias formas, né? Pessoas que tinham muitos talentos que estavam escondidos e eles veio ser revelados nessa pandemia. Verdade. Então muitas vezes a gente, né, fica, é difícil essa situação, aquela outra, mas se nós pensarmos bem, tem mal que vem para o bem, né? Tem, verdade. Tem coisas que a gente, se ficar chorando, a gente não tem aquele ditado antigo, né? Se um chora, o outro vem de lenço, né? Então se a gente se reinventar, a gente consegue prosperar e passar de um nível que nós estamos para um nível maior. E é interessante relacionado a essa pandemia, porque o que era verdade antes, né, 2 anos atrás, hoje não é mais. Sim. Tudo mudou, não é? A gente vê assim pessoas, né, empresários se reinventando, mudando até o local de atuação. Você tem visto bastante isso? Sim, o local de atuação, na verdade até acelerou muitas coisas, né? A gente está no mundo digital hoje, tudo é digitalizado, né? As redes sociais, até mesmo nós estamos gravando aqui, né? É algo aqui, né? Isso. Que é uma evolução para todo mundo. E as pessoas começaram a se reinventar. Então o processo que aconteceu, pessoas, empresários, aquilo que ia demorar 5 anos, ele acelerou em muito tempo, né? Então assim, de 5 anos nós reduziu para 1 ano, né? Então eu vejo pessoas aí, jovens senhores aí de uma faixa etária de 45 a 60 anos, que eles já estão, né, se adaptando a esse meio, ao meio digital, a tudo isso, né? E é importante, né, essa adaptação, porque é que nem aqueles bares antigos, aquelas mercearias que Verdade. tinha, né? Quem não se reinventou, continuou daquela forma, né, que era, ficou para trás, né? Tem vários meios, até o cardápio, né? Você chega nesses local, o cardápio você chega, ele já é um QR Code, você já tem que se adaptar. O pessoal que vinha servir o garçom, ele já te orienta, ó, aponta a câmera do teu celular ali pro QR Code e você já escolhe o cardápio. Então a pandemia veio acelerar um pouco mais essa área digital, essa era nossa aí, né? Hoje nós temos uma tecnologia que às vezes até é nova, mas para alguns já conhecem, que é chamado metaverso. Então assim, é um mundo totalmente digital mesmo, né? Que as pessoas compram até terreno lá dentro e o custo é um custo de um terreno normal, num terreno físico mesmo, né? Mas lá também vai ter muita visibilidade. Então hoje para nós ainda é uma tecnologia muito avançada, né? Num próximo passo a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas o pessoal está evoluindo demais, né? Então assim, se a gente não conseguir se adaptar a isso, né, a esse momento, a esse mercado, nós vamos ficar para trás mesmo. E hoje, sim, para ser um empreendedor do passado era uma forma de reação, para hoje tem que se adaptar. E qual dica que você dá mais que pode ser feita? Ó, eu sempre falo o seguinte, né? Nós até batemos um papo esses dias atrás. Nós estamos falando de quem nós somos. Exatamente. Né? É muito interessante isso aí, hein? Ficou isso na minha cabeça. É muito bom. Muito. Porque
Porque se nós temos uma pergunta que eu faço para várias pessoas, desde criança, jovem, adulto, né? Eu faço uma pergunta para eles assim: quem você é? Né? Até para vocês hoje eu queria desafiar vocês, eu queria fazer essa pergunta. Vocês que estão assistindo, quem você é? Né? Eu queria que você refletisse sobre isso, né? Então é algo que hoje a população ela tem uma crise de identidade. Né? E é muito interessante isso aí, né? Porque quando pergunta quem você é, muita gente fala assim: eu sou professora, né? Sou mãe, né? Verdade. E na realidade não é isso. Há essa crise de identidade, não é? É porque assim, nós sempre estamos buscando algo melhor e evolução mesmo. Desde a pessoa que trabalha num serviço que seja mais braçal ali e tal, ele está ali, mas ele sempre quer uma evolução. Só que se ele não entender quem ele é, ele não vai entender nunca qual é o propósito dele. Né? Então são duas coisas interligadas. Tem pessoas que falam assim: por que tem uma pessoa que ela prospera muito e ela é milionária? Sim, por quê, né? Por quê? E por que o outro estudou na mesma escola, fez os mesmos cursos, estava junto? Por que ele não prospera? Né? Não é igual. Porque um achou quem ele é, descobriu a sua identidade, e o outro está com essa crise ainda, procurando entender quem ele é. E, Michel, a maioria das pessoas, elas acabam não sabendo quem elas são na realidade, não é? Sim, é uma crise assim, que ela é muito evidente, né? Até pessoas, a gente até é estranho a gente falar assim, perguntar para um senhor, falar assim: quem você é? Ele se sente até ofendido às vezes com essa pergunta, né? E fala: você não sabe quem eu sou, né? Claro que eu sei quem eu sou, mas na verdade assim, se você começar a apertar, você vai entender que ele também não sabe quem ele é, né? A pessoa fica confusa, né? Fica muito confusa. Até mesmo por quê? Porque a gente, desde a nossa infância, quando nós nascemos, existem muitos bloqueios mentais que foram causados em nossa vida, né? Sim. Eu sempre falo que os 3 maiores bloqueios são causados pelos pais, primeiro, depois os professores e depois os líderes espirituais, né? Eu não esqueço até hoje de uma história bem bacana de uns meninos que estudavam na sala de aula e a professora sempre falava assim: lê isso aqui para mim, por favor. Um texto lá, aquela atividade natural, né? E na hora que ele ia ler, ele tinha muita dificuldade, mas não é muito porque ele não sabia ler, mas ele tinha aquela falta de destreza, né? Muito tímido e não conseguia. E isso causou o quê? Um bloqueio mental. Então hoje você conversa com esse menino até hoje, eu encontro eles, que são meus amigos, né? Moram em Cianorte. E eu encontro eles hoje aqui e eu vou conversar com eles e eu vejo que até hoje eles são tímidos. Até hoje eles não romperam isso aí, Por quê? Porque foi criado um bloqueio. Quando eles estavam lendo e eles começavam a gaguejar ali para ler, a professora falava assim: presta atenção, rapaz, não sei o quê. E infelizmente a personalidade, aquilo que ele era, às vezes ele era meio tímido, não foi desbloqueado aquilo, e ele não conseguia desenvolver. Ele sabia ler, ele lendo sozinho, ele tinha muita destreza, mas em ler ali para a sala toda, ele tinha uma dificuldade. E a professora não entendia o que estava acontecendo muitas vezes ali, às vezes não muito por, né, às vezes até imaturidade ali, porque também ela queria que, né, ensinar de uma forma um pouco mais forte assim, mas ele começava a não conseguir, e aí travou até hoje. Você vê, conversa com ele na rua, ele é uma pessoa acanhada, tímida, então são bloqueios. E o bloqueio, ele é algo tão impressionante que ele prospera. Ele prospera, o bloqueio. O bloqueio, ele não é algo que fica só naquilo, né? Então, o que é prosperar, né? As pessoas falam: o que é prosperar? Prosperar é algo que é uma semente que você joga no chão, nasce uma árvore e dessa árvore sai frutos. E desses frutos sai o quê? Mais sementes, né? Então, essa semente, ela prospera. E o bloqueio, ele prospera. Então, daqueles surge outros, né? Interessante isso, né? Que há prosperidade tanto do lado bom, né, das coisas, como pro outro lado também, né? De não desenvolver, de não conseguir colocar para fora quem a gente realmente é. Vou fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui e a gente continua aqui conversando. Ele vai responder no final quem eu sou, tá? O que você é, né? O que nós somos. E a gente já volta. Veja as empresas que estão conosco aqui na Em Família. Há 20 anos surgiu um grande sonho e assim nasceu o Grupo Adenorte Gibbon Foods.
Nossa trajetória é marcada por uma relação de respeito e confiança. Possuímos criteriosas certificações internacionais para atender o mercado interno e externo. É com muito orgulho que continuamos buscando a excelência e permanecemos escrevendo nossa história para atender você cada vez melhor. Avenorte Group, fazendo história com você. Inviolável é tecnologia e inovação em todos os serviços. Vende, instala e monitora os melhores sistemas de alarme, atuando com profissionais capacitados e a mais alta tecnologia para sua proteção ter excelência em todos os sentidos. Cria novas soluções. E com o app, a Inviolável está sempre com você, que nunca fica na mão porque tem suporte técnico super especializado. Inviolável é tudo isso para a sua proteção. Quando o desenvolvimento tecnológico se une à experiência de mais de 30 anos, o resultado é uma empresa que não para de crescer. Com a experiência de quem não se cansa de inovar e a confiança de seus clientes, a Schulter continua evoluindo para levar a energia superior cada vez mais longe. Você que quer mudar o visual, ficar linda, loira, hidratada, um cabelo maravilhoso, vem pro Rosa Shop. Retornamos aqui no Em Família, lembrando que o Dia dos Pais está chegando e aqui na Imperador Home Design tem muitas opções de presentes aí para o seu papai. Aqui tem um espaço maravilhoso com sofás, poltronas, mesas. Você pode presentear aí a casa do seu papai com a decoração diferenciada. Então, vem para cá, vem conhecer aqui a Imperador Home Design. E continuando aqui o nosso bate-papo aqui com o Michel, falando sobre o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo pode tanto prosperar, né? Não Sim. só o empreendedorismo, mas assim, os bloqueios prosperam. Também, como a gente pode prosperar o lado bom, a gente prospera o lado ruim das coisas. Porque esses são os bloqueios, né? E como você vai desbloquear a sua mente, né? Exatamente. Então é uma pergunta que a gente tem que se fazer mesmo, né? Como desbloquear? Então isso assim, a gente tem que procurar ajudas, né? Esse bloqueio a gente tem que primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Eu falo sempre assim para as pessoas que a gente tem que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Exatamente. Então, como que nós vamos começar a desbloquear a nossa mente? Reconhecendo que eu preciso de ajuda. Né? Então, você fazendo uma autoanálise de si mesmo e entendendo que você precisa de ajuda em certas áreas da sua vida, né? Então, todos nós temos algo para aprender e todos nós temos algo para ensinar, né? E para evoluir. Exatamente, isso depende só da gente, né? Só de nós. Que pra gente chegar nesse ponto, a gente achar que tem algo para ensinar, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que acreditar nisso aí. Porque hoje muitas pessoas não acreditam que ela é capaz, né, de fazer as coisas. Sim. E às vezes ela tem um talento tão lindo ali que está na mão, mas ela não desenvolve. Sim, isso é até sobre o empreendedorismo, que nós acabamos de falar sobre a pessoa milionária, sobre o que não é, o porquê disso, né? Então voltamos lá naquilo que nós começamos a falar. Então a pessoa, porque ele procurou uma ajuda. Então no início ele falou, opa, peraí que eu preciso, né? Eu quero crescer e eu posso crescer. E nós temos algo em nós, na verdade, que foi liberado por Deus em nossa vida, né? Deus nos fez algo muito impressionante. Ele nos fez para dominar sobre tudo. Exatamente. Né? Até vem encontro já da pergunta que nós vamos responder sobre isso, né? Então, se nós entendermos quem nós somos e para que nós viemos, nós vamos entender o nosso propósito. Né? Eu acredito assim, que tem muitas pessoas que para estar prosperando e tá num nível maior, mas não está porque não quis e não fez a sua autoanálise para ter uma evolução, né? Fica travado, né? Tipo uma trava mesmo, um bloqueio. E como fazer isso, né? Como a gente conseguir
por exemplo, sair desse bloqueio, ir em frente, né, romper e realizar aí o que está de talento na sua mão. Isso depende só da gente, né? Só de dessa nós. busca, porque eu creio assim, que essa busca, né, para ver essa mudança, isso dói, né? Isso vem de confronto e às vezes eu não quero sentir essa dor. Com certeza. Você falou uma palavra também que é um código muito pesado, que é o modo conforto, né? Uhum. Eu sempre falo assim, ó, a comodidade que a gente tá é algo também que são duas pontas, né? A pessoa fala assim, eu não quero ter um desconforto e tal, por isso, por aquilo. Tudo que nós vamos fazer gera um desconforto, né? Uhum. Por exemplo, ó, nós estamos numa loja linda, maravilhosa aqui, né? Com os móveis bem bacana. E, por exemplo, eu tenho um sofá lá em casa, um sofá bacana, né? Só que o sofá tá gastinho, já tá todo, né, baleado. Isso, né? Tá um sofá tal. E, por exemplo, eu vou lá e compro um sofá novo, igual esse que nós estamos sentados aqui da Imperador, né? Uma ótima loja aqui. Excelente. Nós estamos aqui sentados no sofá. Quando eu tiro aquele sofá velho meu e coloco o novo, o que acontece? Vai gerar conforto, né? Ele é para gerar, mas ele gera o quê? Um desconforto. Por que ele vai gerar um desconforto em mim? Porque eu tô tão acostumado com aquele sofá, tudo que tem o meu formato, é igual uma cama, né? Você comprou uma cama nova. Nossa, é difícil adaptação, você vai dormir, né? Por quê? Então, a mudança, aquilo que você precisa fazer também gera um desconforto. E até para coisas boas, né? Principalmente para isso, né? Então tem pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que elas têm capacidade de viver uma vida melhor e não vive, por quê? Porque gera o desconforto. Eu não vou porque, né, eu não sei se eu vou me adaptar a esse sabor novo, esse material novo, a um produto novo. Então, a mudança, ela muitas vezes ela não é feita por esses bloqueios que a gente tem, porque gera um desconforto mesmo, né? Então até para coisas boas, né? Fala assim, eu vou trocar minha cama lá ruinzinha para uma boa, mas será que eu consegui dormir? Quando você dorme é tão bom que fala assim, nossa, podia parece, ter trocado mais tempo, né? Mas é muito bacana. Aí a gente às vezes assim tem dificuldade do novo, né? Da novidade, de você se adaptar a esse novo, né? Com certeza. Por causa do conforto de já estar no velho. Sim. Não, assim, não consegue acelerar essa mudança. Com certeza, até isso na área do empreendedorismo é algo muito importante isso também, porque o pessoal está tão acostumado com a área formal ali que sempre fez, né? Que é o tradicional que nós chamamos. E quando vem algo para inovar, algumas coisas geram desconforto mesmo. Mas quando a pessoa vê que é necessário ela fazer uma evolução para que o negócio dela impulsione mais, cresça, aconteça, ela vai ver, poxa, poderia ter feito até antes, né? Mas assim, existe ainda, né, esse preconceito, né, dessas redes sociais, desse novo mundo digital, né? Que eu sempre falo para as pessoas que a gente presta uma mentoria, eu falo, cara, é necessário, de extrema necessidade, que você comece a se adaptar, né? Eu falo assim que a empresa, ela aí dentro de 4, 5 anos, se ela não inovar, ela apaga. Exatamente, ela fica por trás, né? Ela perde 25% por ano. Por ano. Né? Então, em 4 anos, né, das 100%, ela perde 25% por ano. Então, 4 anos, se ela não criar algo novo e inovar, ela vai ser apagada. Isso é algo muito sério, né? Você que é empreendedor ou que pensa em ser, né, tem que analisar isso aí, pensar em estar sempre se reinventando. Sim, muito bacana. E é isso, o se reinventar é o quê? Nós precisamos fazer o que eu sempre falo, eu não gosto de cópia, né? A cópia, por quê? Porque Deus nos fez muito criativo. Deus é um Deus criativo, né? E nós somos, né, filhos de Deus. Então, como nós somos filhos de Deus, Deus já deixou isso para nós, essa criatividade. Eu não sou, não. Se você se esforçar, você vai ver que você é muito criativo, né? Então, eu sempre falo sobre isso, sobre a criatividade. Eu falo, eu não gosto de cópia porque nós somos criativos. Então, eu não falo, não precisa copiar. Você pode modelar. Exatamente. Né? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu modelo. Eu olho e vejo. Mas o que eu faço? A minha realidade e o meio que eu vivo é um meio diferente. Então, o que eu faço? Eu pego aquilo que ele tem de bom e modelo naquilo no meu negócio. Né? Então, hoje não precisa... As pessoas às vezes veem... lá em, por exemplo, lá no litoral catarinense está tendo, né, uma inovação lá bacana. Mas lá é uma realidade.
né? Nós vivemos numa cidade que quer outra. Sim. Então você pode pegar aquilo, modelar e se adaptar aqui e criar de uma forma aqui na cidade. que a população vai conseguir aderir àquilo que você criou, né? São ideias, né? Muito que a gente bacana. pode aproveitar. E eu acho interessante também, Michel, a gente, né? Cada um, você tem seus talentos, eu tenho os meus, o Lucas o dele, né? Mas assim, a gente ser a melhor versão nossa mesmo, né? Verdade. A gente saber quem a gente é, né? E conseguir ser essa versão. E vamos fazer a pergunta, e daí? Fala pra mim, quem eu sou? Quem eu sou, quem você é, né? Então é uma pergunta que a Márcia acabou de falar, né? Fazer agora. Quem nós somos, né? Quem você é e para que você veio, né? Isso. Então é algo muito importante que essa crise de identidade que nós temos, né? Que ela é muito forte, uma crise que, se nós descobrirmos isso, nós vamos dar um passo muito grande, né? Exatamente. Então a Márcia falou assim, você é professor? Você é dentista? Você é empresário? Você é vendedor? Então, você é pai, mãe, Você é pai, não. né? Quem você é, né? Qual a Eu sou sua uma pessoa identidade? boa? Sim. Então, quem nós somos? Quem você é? Eu falo o seguinte, eu não sou o Michel empresário, empreendedor, né? Eu estou Michel empresário. Você está professor, você está empreendedor, você está vendedor. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Lá em Gênesis 1:26, vai relatar isso lá na passagem ali no início, quem nós somos, né? Lá fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, quem nós somos? Qual é a minha identidade? Qual é a minha natureza, né? Eu sempre falo, se eu tirar um peixe de dentro da água, que é a natureza, a raiz dele, o que acontece com o peixe? Ele morre, né? Se eu pegar uma árvore e plantar ela num concreto, Também morre. por quê? Porque qual que é a naturalidade dela? Qual que é a essência dela? É a terra. Qual que é a essência do peixe? De onde ele veio? O natural dele? A água, né? E qual que é a minha natureza? Da onde eu vim? De Deus. Então, se eu não descobrir quem eu sou e não voltar para minha natureza e saber que eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Gente, é um código isso aí, né? Muito E tá pesado. lá em Gênesis, né? Sim, bem no início da Bíblia. Início. E às vezes a maioria não sabe isso aí, né? Sim. A gente é imagem e semelhança deles. Ponto. E se eu sou imagem e semelhança dele, eu vou buscar ser como ele. Sim. E mais pra frente vai falar assim, que você é imagem e semelhança de Deus. E ele nos fez para dominar sobre tudo. Sobre os répteis, sobre os animais. Quando Deus criou, começou a criar a terra, começou a dar forma, luz, começou a lua, o sol, as árvores, os animais. Ele fez tudo. Fez tudo primeiro. Sim. Após ele fazer tudo, ele fez o quê? Fez o homem. Por que ele fez o homem por último? Né? Pro homem dominar, né? Para o homem dominar sobre tudo. Então as pessoas, essa crise é muito grande, porque elas querem ser, eu sou professor, eu sou empresário. Agora, quando você descobre que você é, eu estou, e que você é imagem e semelhança de Deus, muitas coisas mudam. Completamente, né? Por quê? Porque hoje eu estou empresário, amanhã eu posso estar político. Sim, eu posso estar empreendedor. Isso muda, né? Sazonal, Sim, não é? mas quem eu sou mesmo? Imagem e semelhança do Criador. E, Michel, quando eu tenho isso, né, dentro de mim, essa convicção de que eu sou imagem e semelhança do Criador, a minha história muda também, não é? Eu até comentei isso aquele dia, nós estávamos falando. Quando nós descobrimos isso, a vida começa a ficar mais leve para você. Porque a gente, no dia a dia nosso, hoje acabamos de falar da era digital, é tudo muito imediato, tudo muito rápido, tudo isso e tudo aquilo. Quando você descobre que você, eu só estou isso, então tudo fica mais leve. Fala, Senhor, eu sou sua imagem e semelhança. Nós somos como Deus. Sim. Nós não somos Deus, né? É diferente uma coisa da outra. Muito Alguns acham que é Deus, né? Não, mas nós não somos. Não. Nós só somos como Ele. Então, se nós somos como Ele, nós temos que aproximar dele para entender também quem Ele é, para nós ficar cada vez mais parecido com Ele. Exatamente, porque se a gente ficar cada vez mais parecido com Ele, nossa, vai ser uma geração que vai ser muito maravilhosa, Sim. né? Vai amar mais, né? Sim. Vai perdoar mais, Com vai ter uma certeza. vida mais equilibrada. Com certeza. Eu creio assim, sem tantos problemas emocionais que às vezes a gente tem, né? Sim, e através disso, o que você vai entender? Depois que você entendeu quem você é, né? Que você é imagem e semelhança de Deus, você vai descobrir o quê? Qual é seu propósito. Aí o propósito está ligado na tua identidade. Né? Sim. Então, qual que é meu propósito? Nossa, eu tô a vida inteira, faz 20 anos, né? Eu já conversei com muitas pessoas, tem muito, né, relatos que a pessoa fala assim,
faz 10, 15, 20 anos que eu trabalho nessa empresa, nunca consegui fazer nada diferente. Porque ela sempre falou assim, porque eu sou isso. Porque ela sempre trouxe esse peso. Não, eu sempre vou ser e eu sou isso. Não, você é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você descobre isso, você pode ser o que você quiser. Né? Então, o teu próprio... Nossa, eu não sabia que eu poderia empreender. Eu não sabia que eu poderia fazer isso. Você pode, porque Deus deixou isso para nós. O ser humano foi criado para dominar sobre tudo. Poxa, eu vou montar uma loja de móveis. Eu vou começar a produzir móveis. Se você entender que é a tua identidade, que você não é um empresário que produz móveis, que você é imagem e semelhança de Deus, aquilo você vai fazer com muita maestria, né? Porque você está cumprindo o seu propósito. E você vai descobrir qual é o seu propósito durante o processo, né? Poxa vida, e agora? Agora você vai falar, eu estou vendedor, mas eu posso estar gerente agora. Sim. Agora eu posso estar o dono da loja. Agora eu posso estar empreendedor, agora eu posso estar investidor. Então são evoluções. Quando que você entende o lugar que você está e quem você é em Deus, né? Isso é muito sério, gente, né? Porque quando a gente compreender isso, tudo muda na nossa história, né? Tudo muda. Então, a parte do empreendedorismo é isso. Tem muitas pessoas que têm muito talento, pode empreender, mas nunca se deixou entender e dominar sobre isso. Porque muitas vezes também pessoas, bloqueios mentais, os pais, professores, líderes, você não pode, você não é capaz. Palavras, né? Eu sempre falo que hoje tem muito o coach ali, que a gente não gosta muito, alguns não gostam que fala de coach, né? Que eles são motivacional, né? Sim, Nós somos ativacional. Então nós queremos ativar algo nas pessoas para elas entenderem que elas são capazes sim. Michel, mas como, cara? Buscando no processo, né? Isso é algo muito importante também. E tem pessoas que falam assim, agora eu entendi quem eu sou, eu sei qual é o meu processo, acho que vai vir uma varinha mágica, vai fazer e vai acontecer. Então, né, tem que respeitar o quê? No próximo assunto nós abordamos isso, né? Exatamente. Então nós precisamos respeitar o processo, né? Nós podemos acelerar, mas não pular o processo. Então, gente, fica essa dica, né? Importantíssima. Se você colocar em prática isso aí, já vai ativar muita coisa na nossa vida. Então, a gente tem que saber quem a gente é. Isso vai realizando o propósito da gente. Uma coisa puxa a outra, né, Michel? Com certeza, né? E, Michel, quem quiser falar com você, né? Porque você é palestrante também. Sim. Nessa área de empreendedorismo. Sim. A gente presta algumas mentorias para algumas empresas mais específicas, né? Que a gente também tem um negócio próprio nosso, né? Sim. Então, assim, a gente, quando alguém chama, alguém pede, nós estamos dispostos, né? Esse dia um cara de um empreendedor de uma pizzaria, nós sentamos, né? Até falei, cara, não, assim, de início eu não cobro essa mentoria sua, né? Falei, eu quero que você prospere, e algo que é muito impressionante, que eu falo que nós temos que levar com nós, é algo chamado transbordo, né? É isso. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Você está transbordando, né? Isso, você transborda. Quanto mais você transborda, mais você se enche. Exatamente. Então, quanto mais você ensina, mais você leva isso, mais você cresce, né? E entra naquele, quanto mais, porque Deus não se cansa de dar pra gente. Então, quanto mais você dá, mais você recebe, né? Tem até um empresário muito famoso aí, que ele empreende, e aí chegou um tempo que ele fez uma oração a Deus, falou assim, Deus, por favor, não precisa me dar mais, né? Pode distribuir para os outros, eu já tenho o suficiente. Deus falou assim, não, isso é automático, isso não tem como, né? Isso e não tem como eu não parar, porque você dá, você começa a receber, você tá dando, você ensina, então é algo muito importante. Aí, se alguém quiser entrar em contato, né, precisar de uma ajuda, uma assessoria comercial, algumas dicas, né? Nós estamos aí disposto a ajudar, né? E pode entrar em contato com você pelo Instagram? Sim, na verdade, assim, a gente está estruturando um Instagram, um outro nosso, né? Se quiser entrar em contato pelo nosso telefone mesmo, né? Pelo WhatsApp, ou alguma coisa, Qual né? que é o número? 999 37 0324, né? Então, olha aí, se você ficou interessado, quer transbordar Sim, também, né? Quer crescer um pouco mais, entre em contato com o Michel. Michel, obrigada por esse bate-papo aqui, que a gente aprendeu muito aqui, Sim, né? Não, eu que agradeço, né? Foi um pouquinho ali que a gente, né, tá vivendo. A gente tem muita coisa, né? Que eu empreendo desde meus 15 anos, né? Você tem uma história, né? Sim, tem uma história muito longa ali, né? De empreendedorismo. Mas se nós não conhecermos primeiro a nossa raiz, né? Eu sempre falo, dominar os princípios, né? Se nós não dominar o início, o princípio, a naturalidade, nós não vamos entender aonde a gente vai chegar, né? Exatamente. Então, é importante isso aí, Sim. né? Muito. Obrigada, tá? Eu que agradeço.
Gente, também agradeço a você que está conosco aqui. Agradeço ao Imperador Home Design por esse espaço maravilhoso que nos cedem aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo Em Família.